Meu, eu tava pensando esses dias sobre o custo e os sacrifícios que você tem que fazer para ser reconhecido no trabalho que você faz. Mas ser reconhecido da pessoa que mais te criticou quando você começou, elogiar o seu trabalho, poder dizer que realmente você é bom. Mas o problema é que talvez você não esteja pronto para passar por isso. Lidar com o fato de que você tem que ser humilde, de reconhecer que você é pequeno, que você é novo no que você está fazendo. Que talvez o seu máximo hoje que você está começando é o mínimo de alguém. Então você vai ter que se esforçar muito ainda. E esse processo é muito doloroso. Esse processo custa muito, muitas vezes. E será que você está preparado para passar por isso agora? Porque assim, para quem já tá no mercado, é muito fácil. Gravar um vídeo, aparecer na frente da câmera, às vezes você vai demorar 3 horas e a pessoa demora 20, 30 minutos. Às vezes você demora para roteirizar, para editar 4, 5 horas e a pessoa faz em 2 horas. Mas teve todo um processo para a pessoa chegar ali. O quanto de coisas que a pessoa sacrificou para chegar onde ela tá. Aí você no processo, tímido, inseguro, e você vê o quanto que esse processo é doloroso. Você tá todos os dias ali tentando fazer, não vendo retorno, e os outros estão lá. Tendo visualização, tendo entrega, sendo reconhecido, e você tá tentando. Nessa que muita pessoa desiste. E nessa que você já desistiu 1 milhão de vezes. E eu adiciono um ponto aqui. Muito influenciador e empreendedor que você conhece, você acompanha. Se você for ver a história de todos eles, todos tiveram que passar por esse processo. Você começa pequeno, aí você vai lá se esforçando, você vai quebrar cara pra caramba. Porque faz parte de você quebrar cara. E você tem que continuar. As pessoas já têm seguidores, já têm visualização, já tem uma comunidade. Então você vê ali o movimento fluindo com uma facilidade. E você vê que não é fácil assim. Se compara muito, eu acho que é uma coisa dessa geração, da minha geração. Tenho 27 anos, então se você tem perto dessa idade, eu acredito que você também passa por isso. Querer o que a pessoa de 40 anos conquistou, tendo 20 anos. O que alguém começou há 5 anos atrás, se é exceção de conseguir em 3 meses. Só que são processos. Então é normal que você tenha que passar por isso. E por mais que seja muito difícil, se você não conseguir dedicar algumas horas, alguns dias para o seu projeto, para o seu sonho, como você quer chegar lá? Onde essas pessoas maiores já estão? Porque eles aguentaram passar por isso. Às vezes quebra a cara, às vezes volta, mas eles passaram por isso. E coloco um ponto muito específico aqui. Não só aqui o YouTube. Eu coloco o Instagram e o TikTok também nessa aba, que inclusive você pode me seguir. Como todo esse projeto aqui tá começando, lá eu vou trazer mais da minha rotina, mais do dia a dia, alguns conteúdos diferentes do que são aqui, vai testando outros formatos. Mas a questão é que a rede social, cara, ela é a sua vitrine. Então eu vou colocar uma analogia aqui. Quando você tá passando numa rua e nessa rua tem 2 casas. Primeira casa, a entrada dela, o muro todo feito, todo bonito, aquele portão gigante fechando tudo. Tem ali os gramadinhos na frente, um espaço dela é enorme e o que você enxerga da casa, ela parece ser muito bonita. Sem você sequer olhar, você já imagina que o dono é bem sucedido, que ele deve ter um carrão, que deve ter churrasqueira, que deve ter piscina, ficar imaginando como que deve ser a casa e quanto que esse cara ganha. Só que você entra dentro dessa casa, às vezes a casa tá toda, vou colocar a palavra destruída comparada a toda a parte de fora. Ele conseguiu fazer a imagem dele muito bem feita. Então, tem muitas pessoas, tem muitas empresas que se vendem muito bem, por mais que às vezes o conteúdo não seja bom como a imagem parece ser. E tem o contrário. Você chega na casa, portão enferrujado, a calçada, a garagem toda quebrada, aquele matinho de descuido, sabe? Não tem reboco, não tem nada. E você já imagina que a pessoa que mora ali é uma pessoa que não tem muita condição financeira. Você já leva para esse lado. Só que você entrar na casa da pessoa, uma casa toda automatizada, televisão, geladeira, você vê a estrutura interna. E essa casa você pode encontrar ali uma piscina, uma churrasqueira, um monte de coisa que você nunca imaginou que dentro dessa fachada teria. Esse é você, porque você não está trabalhando na sua imagem. Então quem olha você não sabe que por dentro você tem um potencial sensacional.
a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço, ela pode ser incrível, mas ninguém espera isso, porque é o que você não deixa aparentar ser. Eu considero que hoje as redes sociais funcionam basicamente da mesma forma. Então, para que você seja reconhecido pelo seu trabalho, você tem que passar por um processo. E esse processo é o daqui da internet. Seja aqui, seja nas outras redes, você tem que entender como que o mecanismo funciona para se adaptar e assim você ir conseguindo desenvolver. E inclusive, se você estiver precisando de ajuda para entender o que você precisa fazer para você chegar nesse potencial de ser reconhecido, dentro do nicho que você atua, comunicação que você tem que ter, qual o modelo de conteúdo que você tem que trabalhar, você pode se posicionar e qual a direção você tem que seguir para conseguir trilhar esse caminho, até que você se encontre. Aqui na descrição você tem o meu e-mail para contato e você tem a minha rede social, você pode entrar em contato comigo, por conta que às vezes é muito complicado. Você sabe que você tem que desenvolver, mas qual o caminho que você tem que seguir? O que tá certo, o que tá errado? Às vezes, você tá no caminho certo. Mas é tanta informação, onde você segue vários influenciadores, às vezes cada um tá falando uma coisa, então você ter uma pessoa ali que ela esteja te acompanhando, é muito mais fácil para você ter essa direção. Voltando pro conteúdo, a rede social, ela é o primeiro ponto que você tem que se dedicar muito a se posicionar bem. Se você é um GC, um influenciador de conteúdo, é por lá que as empresas vão entrar em contato com você para contratar você para alguma publicidade, para algum serviço. E se você é o prestador de serviço, é ali que o cliente vai conhecer o seu trabalho. É ali que o cliente, antes de ele investir o dinheiro, ele vai pensar: se a empresa está investindo nela, então eu vou confiar que ela vai investir em mim. Até porque seria meio que uma hipocrisia a pessoa entrar na sua rede social para conhecer um pouco do seu trabalho, não ter nenhuma informação, então ela não consegue saber tudo que você já fez, se o seu procedimento é bom, se o seu atendimento é bom, se as pessoas já passaram pelo seu trabalho, sendo que você às vezes tem 10, 15 anos de profissão e você não está exposto na internet. Você pode ter outros meios de captação de cliente, mas você está em 2026 e hoje isso é um mercado que funciona muito bem. Você estar visível. Aquela famosa frase: quem não é visto não é lembrado. Então hoje você estar dentro das redes sociais é mais fácil da qualidade do seu serviço sendo mostrada, atinge o público certo. Você consiga ser reconhecido com mais facilidade e todos os serviços que você vende, a autoridade que você traz, a confiança que o seu serviço traz, se torna muito mais fácil. Porque além das perguntas que você tem sobre posicionamento, sobre internet, o seu cliente também tem. Como funciona o trabalho dele, quanto tempo ele tem de experiência, como que ele vai entregar, como que são as entregas, como que funciona o serviço dessa pessoa. E a melhor forma de você responder essas perguntas é mostrando o seu trabalho. Mas aí você também deve pensar, pô, eu vou começar conteúdo é meio complicado, né? Porque eu vou começar conteúdo e vai começar aquelas pessoas falando um monte. Nossa, você viu que o fulano tá gravando conteúdo, tá tentando ser blogueiro, tá querendo aparecer na internet, tá achando que ele vai conseguir alguma coisa com isso. Bom, e o ponto que eu coloco aqui é que você não tem que se importar com isso. Assim como você não tem que se importar com esse tipo de comentário, você não tem que ficar perto de pessoas que agem dessa forma também. Até por conta que se essas pessoas fazem esses comentários das outras pessoas, na sua ausência também fazem de você. E fazendo os comentários ou não, o ideal é que você ignore e faça o seu trabalho. E da mesma forma que você faz isso, caso você veja alguém, não tem que admirar só quem tá lá em cima. Você tem que admirar também quem tá em todo o processo. Quando você crescer e você vê o contrário. Porque você vai lembrar de como é trabalhoso, que você acerta, que você erra, você tem vício de linguagem. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele tá saindo tudo certinho, mas existe uma edição em cima do vídeo. Quantos cortes eu já não fiz aqui porque eu acabo sendo redundante, trazendo alguma informação que sai um pouco do que era para eu estar falando. E acredite ou não, isso é muito interessante. Teve clientes que eu trabalhei que eles sempre pensam: ah, mas eu vou produzir conteúdo por quê? Eu não acho interessante, né? O meu trabalho eu não consigo desenvolver e eu tenho que aparecer, mas por quê? E acredite ou não, é muito legal criar conexão com os seus clientes. Então, um cliente, ele não fecha com CNPJ. O cliente, ele fecha com CPF por trás de um CNPJ. Então, ele entrar em contato com a marca, sabendo que ali os responsáveis, o dono, ou existem pessoas por trás, muitas vezes a filosofia da empresa, toda a estrutura, não ser simplesmente uma máquina de vendas, cara, isso conecta demais.
E cadê você fazendo isso? Eu não tô falando pra você ser aquela pessoa totalmente aleatória de sair postando um café da manhã só uma caneca, qualquer coisa que você vai fazer você posta. Mas de acordo com a sua estratégia para gerar uma conexão, existem muitas coisas do seu dia que você pode sim compartilhar com quem te acompanha. Então eu acho que você tinha que tentar, sabe? Pelo menos ter essa capacidade. A capacidade de tentar. Porque também convenhamos, se você não tentar, você não vai chegar aqui. Você começou aqui, pequenininho, aqui. E você acredita que você, postando um vídeo em específico, postando qualquer coisa em específico, do nada você vai estar aqui em cima. Se comparando que, tem pessoas que estão criando um conteúdo do mesmo jeito que eu faço e já estão lá em cima. Então eu também vou fazer, eu vi uma pessoa que fez assim e do nada ela estourou. E essa pessoa também começou aqui embaixo e hoje ela tá lá em cima. Só que você tem que entender que às vezes foram meses, anos, para ela ter chegado lá. E mesmo que você chegue rápido, o ponto é, você sustentaria? Porque eu penso assim, você quer ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Mas o seu posicionamento, a sua comunicação sustentam o que você está buscando? Então tá entendendo que é muito mais do que simplesmente você querer estar ali? Você tem que sacrificar muita coisa. Você tem que aprender a se portar melhor, a se comunicar melhor, se apresentar melhor, saber apresentar o seu serviço, saber a forma certa de você aparecer, de você se comunicar. Porque quando o patamar do seu cliente ou o patamar das empresas que vai entrar em contato com você começar a aumentar, você não vai tremer na base, sabe? Em palavras bem claras. Você não vai tremer na base porque você sabe que você sacrificou muito tempo para estar preparado para aquele momento. O seu reconhecimento vai vir e você sabe o que isso custou. Noite mal dormida, às vezes feriado ou folga do seu trabalho principal, que você teve que se dedicar fazendo outra coisa. Às vezes não estar presente em algum evento de família, se afastar de algumas pessoas. Tudo para que você realmente esteja ali de acordo. E faz parte do processo. Eu mesmo estou no mesmo processo que você. Hoje, com certeza eu não vivo de internet, mas esse é meu objetivo. E hoje eu tenho o meu trabalho principal. Eu tô gravando esse vídeo aqui, é 15 para as 9 da noite. Eu tenho outro vídeo para fazer e eu tenho vídeo para editar. Mas é o horário que eu tenho disponível. E eu sei que eu tenho que sacrificar do meu lazer, desfrutar da minha casa pós o meu expediente, ficar tranquilo. Só que eu tenho esse canal aqui. Eu tenho esse canal para desenvolver. Eu tô desenvolvendo os conteúdos lá pro Instagram também. Eu tô escrevendo o meu livro, que traz 10 anos dentro do marketing. Toda a experiência que eu ter morado fora do país, eu ter voltado pro Brasil, de eu ter trabalhado na minha área, de não ter trabalhado, de frustrações, muitas coisas que eu consigo encaixar com toda essa criação, com todo esse sistema que eu tô trazendo, que é o Laboratório de Mudanças, que é o Guilherme Sinibaldi que vocês estão conhecendo. Então, são sacrifícios. Então, eu preciso que você se posicione, tomando a decisão de que você está disposto a passar pelo processo, que você está disposto a ignorar quem vai tentar diminuir você ou se meter no meio do seu planejamento, porque você sabe o que você quer para sua vida. E eu tenho certeza que ficar aturando comentário de gente desnecessário não vai mudar em nada. E se o processo ele for complicado, de ter que aprender uma coisa nova, justamente que eu já falei 1000 vezes nesse vídeo, de você começar pequeno e crescer, cara, faz parte do processo. Eu vou trazer uma reflexão aqui que eu pensei quando eu estava escrevendo o roteiro. Desconsiderei algumas coisas, mas isso eu tive que manter. Eu achei muito interessante de trazer nesse vídeo. E eu vou misturar um pouco dessa minha história, da parte justamente que eu falei que eu saí do Brasil. Vamos considerar que você gosta muito de francês. Eu gosto. Francês é lindo. Francês e italiano. E você vê as pessoas que falam francês ou italiano e você fica admirado. Você fala que você quer aprender, que você acha super interessante, que é uma língua maravilhosa. Você vai começar a buscar como estudar. E tem a questão de regras, de dicas, de macetes, de verbos, podcast para você ver, tal coisa para você fazer. E isso tudo já te assusta. De cara, é muita informação que você recebe. Porque justamente vem dúvida: o que que eu vou usar, o que que eu não vou usar, eu considero isso, eu não considero isso. Eu vou perder tempo se eu estudar isso, eu quero aprender rápido. Mas se eu aprender rápido demais, será que eu vou estar passando algum ponto importante? E você começa até a se ofender. Meu Deus, eu sou muito burro.
Não sei o que eu tô pensando em tentar aprender isso não é pra mim. Pra que eu vou aprender outro idioma? Eu não vou nem sair do país, eu tô querendo aprender francês, tô querendo aprender italiano. Quem que eu tô querendo impressionar? E eu tenho certeza que em alguma coisa nova que você tentou, esse foi seu gatilho de defesa. Você já pensou isso em algum momento? Usar o argumento que você não nasceu com dom? Quantas pessoas usam isso? Aí que eu não nasci com dom pra isso. Isso daí é talento, eu não nasci com isso. Que aí eu trago a outra frase pra você. O esforço vence o talento todas as vezes. Você já escutou essa frase? Tem gente que acredita, tem gente que não. Mas sabendo do sacrifício que você tem que passar e do custo da onde você quer chegar, eu acredito que vale a pena você tentar sim. Se esforçar, ser dedicado, ser obcecado no que você quer. Porque por mais que você não tenha talento, você vai aprender, meu amigo. A gente é brasileiro. O brasileiro tenta ali, ó, vai na marra. A gente fala que sabe, que faz e aprende no meio do caminho. Justamente isso liga com um ponto da minha história que eu falei pra você. No meu processo da Europa, eu fui pra Itália primeiro. Eu fiquei em torno de um mês lá e eu tive um período na Irlanda também. Na Itália, cara, eu não sabia me comunicar. Meu irmão, ele ficou brigando comigo por eu estudar o italiano, fui teimoso, não estudei, chegou lá, não sabia me comunicar. E eu ficava muito frustrado. Só que da mesma forma, era engraçado, porque sim, tem muitas pessoas lá que não gostam que você não fale italiano, ainda mais se você tentar falar inglês. Eu ouvi literalmente, aqui é um país que não se fala inglês, a gente fala italiano. Você fala italiano? Não. A pessoa virou as costas e foi embora. Acabou. Mas eu tive momentos muito receptivos. Eu fui em um restaurante e todo mundo sabe que na Itália o povo come pizza com a mão. E eu perguntei pro meu irmão, que ele sabia um pouco mais de italiano que eu, como que eu poderia falar com ela. E a gente perguntou, oi, tudo bem? Desculpa a dúvida, queria saber como que a gente come e tudo mais, tal, sabe que é cultura. E a mulher, além de ela não ter falado nada do idioma, que a gente viu que ela não tava nem ligando, porque ela entendeu o que a gente tava falando, então não teve avaliação e julgamento nenhum, ela só deu risada, agradeceu pelo respeito à cultura dela e aproveite a pizza. Foi isso que ela falou. Aí já foi um ponto que eu entendi que tendo italiano perfeito ou não, cara, é importante é você passar a sua mensagem. A pessoa não tem que ficar julgando. O problema é que às vezes a nossa cabeça, talvez pela nossa cultura, talvez pelo país que a gente vive, pelo grupo social que você tá, a bolha que você tá, esse julgamento é tão constante que você já coloca isso na cabeça. Você mesmo põe no subconsciente. E justamente foi o que aconteceu na Irlanda. Eu trabalhei em torno de 10 meses lá, eu era entregador, delivery. É muito comum o estrangeiro ser delivery. E teve uma entrega que eu fiz, que eu fui entregar pra uma irlandesa. E, cara, eu tomei um esculacho que foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu fiz a entrega e era sempre o padrão. Hello, good morning, what is code? Acabou. Bom dia, qual que é o código? Mas eu conversei com uns amigos que eu tinha lá e eu falei, pô, vou tentar desenrolar mais, né, pra treinar o inglês, porque, pô, ficar falando só bom dia, qual o código não vai resolver nada. E eu tentei conversar com a pessoa. Cara, eu fiquei uns 10, 15 minutos conversando com ela. E foi engraçado, porque depois que passou esse tempo, ela falou pra mim, olha, eu não sei de onde você é, eu não sei se é cultural, eu não sei se é da sua cabeça, eu não sei o porquê você diz que não fala o inglês. Você tá conversando comigo há uns 15 minutos. Eu entendi tudo que você falou e eu sei que você entendeu tudo que eu falei. Porque você tá me respondendo. E cara, quando isso aconteceu, eu dei uma estagnada, eu parei ali um pouco, agradeci, né, saí ali, e eu saí felizão. Nossa, ela vai comemorando, aqui no guidão com ele, caramba, felizaço. E quando eu fui conversar depois com a minha família, que o meu irmão mora lá, e eu tenho 2 primos e as esposas que moram lá, então eu fui conversar com eles, porque, né, a gente é da família, então sabe como que são as coisas no Brasil, ali dentro do mesmo ciclo. E realmente eles falaram muito dessa questão. Que quando você. Eu não vou dizer lá fora, tá? Aqui no Brasil pode ser que o seu ciclo social não seja da mesma forma. Mas quando você tá rodeado por um ambiente que influencie você a melhorar, a se desenvolver, é muito mais fácil de você não ter medo de julgamento. De você poder ser você sem que você tenha um receio, sabe? Entender que ninguém é perfeito. Ninguém. E ninguém se importa.
Então você vai tentar, você vai se esforçar. Se você errar, meu amigo, abraço, segue a vida, entende o seu erro, vai indo ali aos poucos. Eu passei muita vergonha, só que eu conversei com pessoas do mundo inteiro. E foi onde eu entendi que faz parte do processo. Eu saí do país com uma vergonha absurda de me comunicar. Então, eu acho que a partir do momento que você entende que quando você quer uma coisa, meu amigo, é só realmente você fazer. E basicamente é você entender que você quer chegar em tal obstáculo. Então, você quer aprender um idioma novo, você quer aprender a falar com a câmera, você quer aprender a ir pra internet. E uma dica que eu te dou é você fingir ser até você realmente ser. Não num quesito de mentir pros outros, porque também se torna uma mentira que não prejudica ninguém. Mas você fingir ser é interessante pelo fato de que você coloca no seu subconsciente que você vai conquistar ou já conquistou aquilo. Então todo o caminho que você passa, todo estudo, todo estresse, toda vivência, todo o processo que você vai passando, enfrentando para chegar até lá, que de tanto você fingir ser, você vai chegar lá. E eu não tô falando por mim não, gente. Você pode pesquisar um monte de vídeo no YouTube, você pode pesquisar com muito empreendedor das histórias dele e todo mundo fala a mesma coisa. Porque é real. Você já ouviu as palavras têm poder? E realmente é isso. Então você ignorar o que é negativo, você colocar na sua cabeça, você fingir que você chegou lá, você fingir que você é subconscientemente e você se sacrifica, você passa pelo custo de chegar até lá, esse processo vai começar a rodar de um jeito diferente. E sabe aquelas pessoas que ficaram falando de você? Cara, você não tem que provar nada pra ninguém. Você fingir ser não é pra se gabar, não é pra ficar se achando, é pra justamente você passar pelo processo de cabeça muito mais limpa, tranquilo, focado, disciplinado, obcecado de realizar. E como eu falei lá no começo, quando você chegar, eu estudei com ele, ele era meu vizinho, nossa, eu sempre acreditei, você vai escutar um monte de coisa. Só que você sabe quem estava com você no processo, você sabe o quanto você escutou, você sabe o custo que você passou. Então, para você botar essa pessoa no lugar dela ou simplesmente ignorar, é muito mais fácil. Esse é o segredo que todo influenciador de sucesso, todo empreendedor de sucesso quer que você entenda. Eu demorei muito para entender e eu sei como minha vida começou a desenvolver muito melhor depois que eu acreditei nisso, junto com a dica do próximo vídeo que você vai acompanhar, que ele vai aparecer daqui a pouco aqui, que é a questão de você trabalhar em silêncio e como, juntando com todo esse fator de você entender o custo, de você fingir ser, de você emanar a palavra positiva, como você trabalhar em silêncio vai se unir para que a sua vida comece a ser transformada. Então você curte esse vídeo, se inscreve, comenta aqui alguma situação que você já passou, que você se identificou com tudo que a gente trouxe e acompanha também esse vídeo aqui, que se ele não estiver aparecendo ainda, ele vai ser postado, mas se não, você pode clicar e você vai trabalhar um pouco comigo essa ideia do crescer em silêncio. Por que que isso realmente é importante para você e como que isso vai mudar na sua vida? Vejo você no próximo vídeo, beleza?